No início de julho, era a vez da carioca Maria Raquel de Andrade. A representante do Botafogo elegeu-se consecutivamente Miss Guanabara e Miss Brasil. E eu me sentirei privilegiada por poder participar desse concurso representando a Guanabara no seu 4º centenário. Here she is, ladies and gentlemen, the most beautiful girl in the universe. E em Miami Beach, na Flórida, a tailandesa Pasra Ongsekula era eleita Miss Universo 1965. We search the earth around. Em Paris, vitimado por desastre automobilístico, morria Porfírio Rubirosa. E em Brasília, o Congresso aprovava a lei das incompatibilidades, determinando normas para os que quisessem ser candidatos a cargos eletivos. A tenista australiana Margaret Smith conquistava o torneio de Wimbledon ao derrotar a brasileira Maria Esther Bueno. E decreto do presidente Castelo Branco anulava a encampação das refinarias particulares de petróleo determinada ao tempo do governo Goulart. No dia 14 de julho, morria em Londres o embaixador dos Estados Unidos junto à ONU, Adlai Stevenson. 5 dias antes, Stevenson havia pronunciado seu último discurso diante do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. We travel together, passengers on a little spaceship, dependent on its vulnerable reserve of air and soil. Na Grécia começavam distúrbios por causa da demissão do primeiro-ministro Georges Papandreou e julho terminava com um decreto presidencial pelo qual era cassado o canal da Rádio Mairinque Veiga no Rio, emissora que permaneceria no ar por mais alguns meses, deixando de funcionar definitivamente mais tarde. No dia 31, todo o sistema rodoviário sul era ligado a Brasília, com a inauguração da BR-050. Entre outras autoridades estiveram presentes o Marechal Castelo Branco, o governador Magalhães Pinto, o diretor do DNR, Lafayette do Prado, e o ministro da Aviação, Juarez Távora. Considera o Ministério da Aviação e Obras Públicas que esta radial é uma das estradas de rodagem mais importantes, se não a mais importante do Brasil. No princípio de agosto voltava aos Estados Unidos a cantora Astrud Gilberto, premiada meses antes pela Academia Americana de Artes e Ciências Gravadas por seu disco Garota de Ipanema. Em Montevidéu, o presidente do Conselho de Governo do Uruguai pedia a volta ao presidencialismo, alegando ser impossível governar sob outro sistema. Washington Beltrán propunha um plebiscito para que o povo pudesse optar entre o regime vigente e o proposto. Atenção! E no Rio, o cavalo nacional Zenabre vencia o Grande Prêmio Brasil no Hipódromo da Gávea. Voltando progressivamente agora para Randon, passando para o segundo. Em terceiro sorteio, Cruz, uma faixa final. Primeiro Zenabre. Nos Estados Unidos, o presidente Lyndon Johnson promulgava a lei que dava direito de voto aos negros e na Guanabara o governador Lacerda iniciava uma série de inaugurações, discursando em todas as solenidades. A democracia só existe, a democracia só é forte, a democracia só é poderosa, a democracia só dá liberdade ao povo quando dá escola ao povo para ele saber o que vale a sua liberdade. Para filmar Uma Rosa para Todos, chegava ao Rio a atriz italiana Cláudia Cardinali, e a cantora Dalva de Oliveira sofria sério acidente à saída do Túnel Novo em Copacabana. No dia 21, os Estados Unidos lançavam a Gemini 5 com os cosmonautas Charles Conrad e Gordon Cooper. A nave estabeleceu diversos recordes, inclusive o de permanência no espaço por 7 dias. Com a presença do Marechal Castelo Branco, ainda no dia 21, era inaugurada sobre o Rio Paraná a ponte Maurício Jopper da Silva, a maior do Brasil e da América Latina em extensão, com seus 2.250 metros.
tornavam-se mais violentos os conflitos entre a Índia e o Paquistão pela conquista da Caxemira. Mais tarde, a ONU determinava a cessação das hostilidades, enquanto na França morria afogado o arquiteto Le Corbusier, que planejou no Brasil a cidade universitária e o Palácio da Educação. E em agosto, a Rádio Jornal do Brasil completou 30 anos de atividade, evento sublinhado pelas palavras da Condessa Pereira Carneiro. Seremos, cada vez mais, um veículo de cultura a serviço deste país, do nosso povo e do seu ideal democrático. São Domingos renunciou à Junta de Governo da República Dominicana, presidida pelo general Limper Barreiras. O coronel Francisco Caamaño também renunciava e surgia afinal a primeira oportunidade real de se debelar à crise dominicana. Héctor Garcia Godoy assumiu o cargo de presidente provisório, prometendo eleições livres e democráticas. E agosto terminava com o ministro Roberto Campos viajando para Moscou, com o objetivo de estudar oportunidades comerciais e de financiamentos de projetos de desenvolvimento. O ministro voltaria dias depois sem assinar qualquer acordo, mas agora trazendo perspectivas de maior intercâmbio comercial entre Brasil e União Soviética. Credibras Financeira do Brasil, Sociedade Anônima. Experiência e segurança absoluta na escolha do melhor investimento para seu capital. Mais de 40 bilhões de cruzeiros aplicados no desenvolvimento industrial e comercial do país. Credibras Financeira do Brasil, Sociedade Anônima. Em setembro, na Guanabara, o governador Lacerda entregou ao povo 53 obras, entre escolas, teatros, viadutos, museus, hospitais, mercados e redes de iluminação elétrica e esgotos. Inaugurando obras, o governador atacava a política federal e pedia votos para o seu candidato Flecha Ribeiro. Se conseguirmos a vitória com Flecha Ribeiro na Guanabara, ninguém mais evitará a eleição direta pelo povo do presidente da República em 66. Atenção! 5, 4, 3... No Forte de Copacabana, o ministro Costa e Silva assistia a demonstrações com foguetes de simples e duplos estágios do Exército e se declarava entusiasmado com o êxito alcançado. E a Guanabara era afinal visitada pelo prefeito de Londres, Sir James Miller, que recebeu a chave simbólica da cidade das mãos do seu governador. May I, sir, in behalf of the city of Rio de Janeiro, give you the key of an open city to your heart and to your fellow countrymen. No Ibirapuera, em São Paulo, o presidente Castelo Branco inaugurava a 8ª Bienal, afirmando que a Revolução encontrava ali uma atividade cultural digna de todo estímulo. No dia 5, morria em Lambarene, no Gabão, o cientista Albert Schweitzer. E o presidente da Itália, Giuseppe Saragat, chegava em seguida a Brasília, onde era recebido em sessão solene pelo Congresso Nacional. E per la funzione di primo piano che il vostro paese svolge nella costruzione di un mondo libero dall'oppressione e dal bisogno. A encíclica O Mistério da Fé era editada pelo Papa Paulo VI. Nela, o Sumo Pontífice reafirmava a doutrina da Igreja sobre a Eucaristia consolidada no Concílio de Trento. E depois de vender mais de 12 milhões de discos só nos Estados Unidos, chegava ao Rio o cantor norte-americano Johnny Metz. Em contrapartida, o conjunto vocal Os Cariocas fazia temporada com êxito na TV americana. No Rio, iniciava-se o primeiro Festival Internacional do Filme.
Durante todo o correr do festival, passaram pela cidade artistas mundialmente conhecidos e admirados. Ми требовали 5 картин бразильянских. 3 из них я могу назвать. Это будет «Vidas secas», «Selva trágica». C'est-à-dire, à mon sens, le principal élément de la culture d'un film sont tous français. Deutsche Cineasten hat die Erfahrung, dass in Deutschland die Filmindustrie keine Vorschriften macht. Ao final do festival, o júri apontou os vencedores: Help, em inglês, com os Beatles, e La Vieille Dame en Jean, francês. No setor da curta-metragem, venceu o brasileiro Memórias de um Cangaço, tendo sido conferidos ainda prêmios especiais à Sugata Sanshiro do Japão e ao nacional A Falecida. E ao final de setembro, intensificava-se a campanha eleitoral, especialmente no Rio. Vocês já viram alguém renunciar à vitória? Vocês já viram alguém renunciar àquilo que vai ganhar? Venham comigo para governar um Estado onde o poder legislativo e o poder judiciário sejam respeitados na sua autonomia. Mas eu quero demonstrar ao povo que, falando assim de improviso, eu conheço os problemas da Guanabara. Porque eu os estudo como conheço quase todos os problemas de qualquer Estado da Federação Brasileira. Agora voltou e acha que pode vir pedir o seu voto, carioca. Eu acho um pouco injusto em relação à cidade. Conclamo o povo da Guanabara para que cerrem fileiras em torno do candidato da oposição, para que compreendam que o importante é derrotar Carlos de Lacerda, é impedir a eleição do fogo de seu filho e sua permanência no governo. No dia 30 de setembro, quando inaugurava mais uma etapa das obras do Guandu, o governador Carlos Lacerda sofria um ataque cardíaco, afastando-se do final da campanha em favor do seu candidato. Foi o último pronunciamento do governador antes das eleições de 3 de outubro. Seja essa a vontade do povo, para que possa o povo continuar a dar trabalho e a realizar obras como esta, que hoje aqui nós temos a honra de agradecer aos que a fizeram e de entregar aos que a pagaram. No dia 1º de outubro, o presidente Castelo Branco, falando pelo rádio e pela TV, advertiu que o governo não permitiria a volta da subversão e da corrupção. O período eleitoral vivido intensamente em 11 estados culminou no dia 3 de outubro, e do resultado da escolha popular advieram fatos dos mais importantes do ano. Em alguns estados venceram os candidatos da oposição. O sucesso dos senhores Negrão de Lima na Guanabara e Israel Pinheiro em Minas deu margem a crises políticas. O resultado eleitoral foi considerado revanchista e antirrevolucionário por alguns setores, e a posse dos eleitos passou a ser discutida. O ex-presidente Juscelino Kubitschek, que havia voltado ao país no dia 4, era ouvido em inquéritos policiais militares. Com o agravamento da crise, JK viria a regressar ao exterior poucas semanas mais tarde. O Papa Paulo VI visitava a ONU, aconselhando a organização a integrar em seu convívio todos os países que ainda permanecessem à margem, a fim de que ela pudesse constituir-se numa autoridade mundial capaz de agir eficazmente no plano jurídico e no plano político. Let us pray, all by our Savior's command, formed by the word of
Na noite do mesmo dia, Paulo VI, acompanhado de milhares de fiéis, rezou missa no Yankee Stadium. O Sr. Milton Campos exonerava-se do cargo de ministro da Justiça, sendo substituído pelo embaixador Juraci Magalhães. Venho em busca de coincidências. Venho para somar e não para dividir. O Campeonato Mundial de Judô era iniciado no dia 14 no Maracanãzinho, com o Japão deixando patente o seu domínio, pois só perdeu um título para o holandês Antonius Gesing, conquistando os outros 3, inclusive o de campeão absoluto através do lutador Inokuma. E no Congo caía o gabinete do premier Moisés Tshombe, derrubado pelo presidente Joseph Kasavubu. Outubro se aproximava do fim, e o Prêmio Nobel de Literatura era atribuído ao escritor soviético Mikhail Sholokhov. O Prêmio Nobel da Paz era concedido ao Fundo Internacional das Nações Unidas para a Infância, e a Rádio Jornal do Brasil conquistava um troféu pelo melhor programa informativo do mundo, o retrospecto A História de 64. O prêmio atribuído pela revista espanhola Ondas seria recebido 2 semanas mais tarde em Barcelona. Nos últimos dias de outubro, o governo editava o ato institucional número 2 para fortalecer a ação revolucionária. Considerando finalmente que o poder constituinte da República... O ato estabelecia, entre outros pontos, a eleição indireta para presidente da República, a extinção de todos os partidos políticos e o aumento do número de ministros do Superior Tribunal Militar. O ato institucional número 2. Facilitava a intervenção federal nos estados, autorizava a cassação de mandatos dos parlamentares e a suspensão de direitos políticos e determinava a paridade de vencimentos entre os 3 poderes. Sua duração até 15 de março de 1967. A derrota do candidato do presidente Lyndon Johnson nas eleições para a prefeitura de Nova York abriu o mês de novembro. Na Guanabara deixava o governo o Sr. Carlos Lacerda, que resolvia dedicar-se exclusivamente às suas atividades particulares. Assumia o cargo de governador o Sr. Rafael de Almeida Magalhães. Bem como do povo carioca, ao qual desejo manifestar a minha gratidão pela oportunidade que me concedeu de governá-lo, pela honra que me deu e, sobretudo, pela vez que me abriu de demonstrar no governo o que dizíamos na oposição. O embaixador Ilmar Pena Marinho era eleito presidente do Conselho da OEA, e no dia 5 a Rádio Jornal do Brasil entregava os prêmios relativos ao Dia do Compositor de 1965, laureando, entre outros, os autores Marcos e Paulo Sérgio Vale pela melhor música do ano. Preciso aprender a ser só. Meus olhos choram. A 9 de novembro, os soberanos da Bélgica, Balduino e Fabiola, iniciavam visita oficial ao Brasil. Un témoignage des liens qui attachent à vous la vieille Europe, consciente de ses devoirs de solidarité à l'égard de l'hémisphère latino-américain. Antes de concluírem o programa oficial de visitas, os soberanos anteciparam seu regresso em virtude do agravamento do estado de saúde da rainha-mãe Elizabeth, que morria poucos dias depois em Bruxelas. Em Niterói, o presidente Castelo Branco recebia o título de cidadão honorário
e discursava na Assembleia Legislativa anunciando a recuperação econômica do país e garantindo a posse de todos os eleitos a 3 de outubro. Hoje o meu compromisso é o de abrir caminho para o futuro. Um futuro em que, num ambiente de prosperidade e tolerância, todos os brasileiros, acima de divergências políticas ou religiosas, se reúnam democraticamente para a obra comum da construção de um grande país. No Ministério da Fazenda, no dia 13, o presidente analisava a política econômico-financeira do governo, classificando-a como vitoriosa em 65 e anunciando a estabilização para 66. Na ocasião, o chefe do governo revelava a criação do Cruzeiro Novo em futuro breve, no valor de 1.000 cruzeiros atuais. Em Londres, provocava enérgica reação a atitude do primeiro-ministro Ian Smith, proclamando a independência unilateral da Rodésia. A Conferência Interamericana Extraordinária era inaugurada no Hotel Glória com a participação de todos os países membros da OEA, menos a Venezuela. América debe ser real y efectivamente el continente de la democracia. Ao final da conferência, ficou estabelecido a realização de outra para julho de 66 em Buenos Aires, a fim de resolver-se sobre a criação da Força Interamericana de Paz, um dos principais temas dos debates. Foi designada a comissão para estudar a reforma da Carta da OEA. A admissão da China comunista era vetada na ONU. A Grã-Bretanha decidia conceder independência à Guiana Inglesa a 26 de maio de 66. E, jogando no Maracanã, a seleção soviética de futebol empatava com a do Brasil por 2-2. Em solenidade que contou com a presença do presidente da República, o ex-governador Ney Braga assumiu o cargo de ministro da Agricultura, substituindo o antigo titular Hugo de Almeida Leme. Mas nós não podemos deixar de verificar a importância da agricultura na hora que afirmamos que não adianta saber ler se não puder comer. O golpe de Estado no Congo derrubava o presidente Joseph Kasavubu e levava ao poder o general Joseph Mobutu. Em novembro chegava ao fim, com a França colocando em órbita o seu primeiro satélite espacial. O A-1 destinava-se a estudar as condições técnicas dos lançamentos cósmicos. Dois fatos políticos marcaram o princípio de dezembro. Na Guanabara tomava posse o governador Negrão de Lima, apesar de um pedido de prisão preventiva negado dias depois por unanimidade pelo Superior Tribunal Militar. Na França, o general Charles de Gaulle, em segundo escrutínio, era reeleito presidente da República com 55% dos votos. Na primeira tentativa, a 5 de dezembro, o general não havia conseguido a indispensável maioria absoluta. E o Santos sagrava-se pentacampeão da Taça Brasil. Derrotava o Vasco na primeira partida por 5-1, acabando por vencê-lo no segundo jogo por 1-0. Nesta última partida foram expulsos 7 jogadores dos dois quadros, inclusive Pelé. Se eu estou expulso, o que eu vou fazer? O presidente Castelo Branco sancionava o aumento parcelado de 46% do funcionalismo civil e militar da União. E de Cabo Kennedy, nos Estados Unidos, era lançada a cápsula Gemini 7 com os astronautas James Lovell e Frank Borman. A nave batia todos os recordes espaciais e aterrissava 14 dias depois, tendo descrito mais de 200 órbitas e percorrido distância superior a 8 milhões de quilômetros. Para o encontro espacial com a Gemini 7, subiu a Gemini 6, levando a bordo Walter Schirra e Thomas Stafford. A Gemini 6 havia falhado em sua primeira tentativa de subir ao espaço. Atenção, foi dada a inscrição, porém, o conjunto não se ergueu da plataforma ainda. Qualquer imprevisto ocorreu.
Mais tarde, após reparos no foguete e na plataforma de Cabo Kennedy, a nave era afinal lançada com êxito. As Gêmeos 6 e 7 chegaram a ficar separadas por apenas 1,80 m e voaram em formação distanciadas de 30 metros durante algumas horas. Com a presença de representantes de governos de todo o mundo, o Papa Paulo VI encerrava solenemente na Praça de São Pedro o Concílio Vaticano II, que aprovou diversos decretos relativos à Igreja Católica. E no Rio, o deputado Perac Barcelos assumiu o cargo de ministro do Trabalho, substituindo o senhor Arnaldo Sussequint. Anastas Mikoyan renunciava à presidência da União Soviética. Nikolai Podgorny assumia o cargo. Num supermercado do Leblon, no Rio, um crime deixava a polícia em dificuldades. 4 corpos de empregados do estabelecimento eram encontrados no frigorífico crivados de balas de metralhadoras e de revólver calibre 45. Da base da Barreira do Inferno no Rio Grande do Norte, o Brasil lançava com êxito o foguete Nike Apache para estudos na ionosfera. O foguete subia a 187 quilômetros e caía em águas do Atlântico 7 minutos e meio depois. Outro lançamento, o do Apache II, foi feito 3 dias depois, também com êxito. 4, 3, 2... Sem revelar os motivos, renunciava o ministro da Marinha, Paulo Bozizio. O almirante Gilmar Campos de Araripe Macedo era nomeado seu substituto. E em Nice, na França, morria aos 91 anos de idade o escritor e poeta britânico Somerset Maugham. Aos 75 anos de idade, desaparecia em Nova York outro nome famoso do mundo da arte, o tenor Tito Schipa. E o Flamengo conquistava o campeonato carioca de futebol do 4º centenário, apesar de derrotado na última partida do certame pelo Botafogo. Uma vitória do Fluminense sobre o Bangu garantira o título ao rubro-negro por antecipação. De modo que eu não tenho nada contra time de futebol nenhum. Agora, nesta partida, eu tinha minhas razões para ganhar. Do Vaticano, o Papa Paulo VI divulgava a mensagem de Natal a todo mundo, pedindo paz e concórdia entre todos.